Então, galera, beleza? Vou estar resolvendo aqui, ó, a questão do vestibular do IME de 2020, da segunda fase. Então, aqui, ó, seja 1 sobre B igual a seno de π sobre 14 vezes seno de 3π sobre 14 vezes seno de 5π sobre 14. Determine B, onde B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Então, primeiro passo aqui para resolver essa questão, né? Essa questão aqui é da segunda fase do IME desse ano. Então, aqui é o primeiro passo. O primeiro passo é copiar de novo o que interessa aqui, né? Esse termo. Então, 1 sobre B é igual a seno de π sobre 14 vezes seno de 3π sobre 14 vezes seno de 5π sobre 14. Então, tem várias formas de resolver essa questão. Eu vou resolver aqui o que eu achei mais simples, né? De estar resolvendo. Então, primeira propriedade que a gente vai aplicar aqui, né? A gente sabe o seguinte, né? Como, né? Seno de um certo ângulo θ é igual ao cosseno de π sobre 2 menos esse ângulo. Então, essa vai ser a primeira propriedade que a gente vai estar aplicando aqui, né? Então, isso aqui equivale a isso aqui, né? Cosseno de 90 menos θ. Então, essa propriedade que a gente vai estar aplicando aqui primeiro. Então, como é que fica isso? Então, vai ficar assim. 1 sobre B é igual a... No lugar que for seno, a gente vai fazer cosseno de π sobre 2 menos π sobre 14 vezes cosseno de π sobre 2 menos 3π sobre 14 vezes cosseno de π sobre 2 menos 5π sobre 14. Então, isso aqui vai ficar... equivale ao quê, né? Vai ficar assim. Cosseno, fazendo isso aqui, né? Então, fica assim, 14 dividido por 2 vezes... vai ser 7π menos π, né? Aqui da mesma forma, né? Tirando o mínimo aqui, ó. 14 dividido por 2, 7π menos 3π vezes cosseno de 14 vai ser 7π menos 5π. E isso aqui vai ser o que então? Vai ficar assim, cosseno de 6π sobre 14 vezes cosseno de 7π menos 3π dá 4π, né? 4π sobre 14 vezes cosseno de 7π menos 5π vai dar 2π sobre 14. Então, a gente chegou nisso aqui. Só que a gente sabe o seguinte, né? Então, aqui agora, né? Como, né? Seno de 2θ é igual a 2 seno de θ vezes cosseno de θ. Então, a gente vai usar essa propriedadezinha aqui agora. Então, o seno do arco duplo vai ser 2 vezes o seno de θ vezes cosseno de θ. Então, o que vai fazer? Eu vou multiplicar essa expressão aqui de cima por seno de 2π sobre 14. Então, o que vai fazer aqui? Então, 1 sobre B vai ser cosseno de 6π sobre 14 vezes cosseno de 4π sobre 14 vezes cosseno de 2π sobre 14. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar essa expressão toda aqui, ó, por 2 vezes seno de 2π sobre 14. Certo? E vai multiplicar isso aqui por seno de 2π sobre 14. Então, essa expressão vai ficar assim. 2 vezes seno de
2π sobre 14 vezes 1 sobre b é igual a cosseno de 6π sobre 14 vezes cosseno de 4π sobre 14 vezes cosseno de 2π sobre 14 vezes 2 vezes seno de 2π sobre 14. Só que isso aqui equivale ao quê? Equivale ao seno duplo, né? Então, isso aqui, né, equivale a seno de 2 vezes 2π sobre 14, né? Então, isso aqui equivale a isso, certo? Então, isso aqui, né, é igual a seno de 4π sobre 14. Então, nossa expressão vai ficar assim, né? 2 vezes seno de 2π sobre 14, que multiplica 1 sobre b, que é igual a cosseno de 6π sobre 14, vezes cosseno de 4π sobre 14, e aí vamos substituir por isso aqui, né? Já que essa expressão aqui de cima equivale a essa, né? Vezes seno de 4π sobre 14, certo? Perceba o seguinte, né? Que se eu multiplicar isso aqui por 2, né? Novamente eu vou cair nessa propriedade aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, né? Vamos pôr aqui uma seta. Então eu vou multiplicar essa expressão toda aqui, ó, por 2, certo? Então isso aqui vai ficar assim: 4 vezes seno de 2π sobre 14 vezes 1 sobre b é igual a cosseno de 6π sobre 14, e aí multiplicando aqui por 2, né? Então vai ficar assim: 2 vezes cosseno de 4π sobre 14 vezes seno de 4π sobre 14. Isso aqui equivale ao quê? Isso aqui é equivalente a seno de 2 vezes 4π sobre 14. Ou seja, isso é equivalente a seno de 8π sobre 14. Certo? Então, nossa expressão vai ficar 4 vezes seno de 2π sobre 14 vezes 1 sobre b, que é igual a cosseno de 6π sobre 14 vezes isso aqui, né? Seno de 8π sobre 14. Só que perceba o seguinte, né? Essas duas propriedades aqui, ó, continuam valendo. Seno de π sobre 2 menos x é igual a cosseno de x de um ângulo qualquer, né? E cosseno de π sobre 2 menos x é igual a seno de x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essas duas propriedades aqui, né? Então, o cosseno aqui, ó, vai ficar assim, né, ó. Vai ficar seno de π sobre 2 menos o arco, né? Não é equivalente? Então, o arco aqui é quanto? 6π sobre 14. E esse aqui, né? E o ângulo aqui, ó, vai aplicar essa propriedadezinha aqui, ó, certo? Que é equivalente a cosseno de π sobre 2 menos 8π sobre 14. Certo? Então, isso aqui, ó, se a gente fazer essa continha, isso aqui vai ser igual ao quê? Seno de π sobre... Então, se tira o mínimo aqui, ó, vai dar
π sobre 14. E aqui, ó, vai dar cosseno de menos π sobre 14, certo? Então, nossa expressão vai ficar assim, ó. 4 seno de 2π sobre 14 vezes 1 sobre b é igual ao quê? Seno de π sobre 14 vezes cosseno de menos π sobre 14. Aí, mais uma vez, a gente vai cair numa propriedadezinha assim, ó, que cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. Por quê? Porque essa aqui é uma função par, né? Cosseno é uma função par, então equivale. Então isso aqui, ó, equivale a eu escrever, né? Seno de π sobre 14 vezes cosseno de π sobre 14. Então aqui a gente achou seno de 2π sobre 14 vezes 1 sobre b. Só que o que dá para fazer aqui ainda, né? Dá para cair novamente nessa propriedadezinha aqui, ó, certo? Se eu multiplicar por 2 a minha equação. Então o que dá para fazer aqui, né? Vou multiplicar essa equação aqui por 2 de novo. Então vai ficar assim, 8 vezes seno de 2π sobre 14 vezes 1 sobre b, que é igual a 2 vezes seno de π sobre 14 vezes cosseno de π sobre 14. Isso aqui vai ser equivalente ao quê? 8 vezes seno de π vezes sobre 14 vezes 1 sobre b, que é igual a seno de 2π sobre 14, né? Aplicando a propriedade do arco aqui, né? Então, isso aqui, né, vai ficar como, né? Então, isso aqui, ó, dessa propriedadezinha aqui, isso aqui vai equivaler ao seguinte, né? Que 8 vezes seno de 2π sobre 14 sobre b vezes 1 sobre b é igual a seno de 2π sobre 14. Aí vai cancelar com esse, então vai sobrar o quê? Como se dividir os dois lados por esse valor, né? Então vai ficar 8 sobre b, que é igual a 1. Então b é igual a 8. Pronta a resposta.